Se você está ouvindo isso agora, não é por acaso. Existe um motivo silencioso que te trouxe até aqui. Um chamado que talvez não venha do mundo externo, mas de dentro, do espaço entre um pensamento e outro, do intervalo entre uma inspiração e uma expiração. É ali, no espaço que ninguém nota, que a realidade começa a mudar. A maioria das pessoas tenta transformar a própria vida por meio do controle. Forçam resultados, repetem estratégias, tentam prever o que não se pode prever. Vivem num modo de sobrevivência disfarçado de produtividade, achando que se fizerem o suficiente, o universo finalmente responderá. Mas o universo não responde ao esforço, ele responde ao estado. E o seu estado começa onde a sua respiração começa. Cada vez que você respira inconscientemente, seu corpo repete o passado. Cada vez que você respira com presença, seu corpo escreve um novo futuro. É simples, mas não é fácil, porque fomos treinados a agir, não a sentir. Fomos ensinados a correr atrás da vida, não a permitir que ela aconteça através de nós. Talvez você esteja cansado de esperar por sinais. Talvez tenha tentado tantas vezes mudar as circunstâncias, as pessoas, o trabalho, o destino. E mesmo assim, algo dentro de você continua sentindo o mesmo peso, a mesma distância entre o que vive e o que deseja viver. Então respire. Respire agora, com atenção. Não para relaxar, não para se distrair, mas para sentir o que está vivo em você neste instante. O ar entra, o ar sai. E entre esses dois movimentos, existe um momento de silêncio absoluto, o intervalo quântico, onde o observador desperta. É nesse pequeno espaço que a realidade começa a se reorganizar. Talvez o vazio que você sente não seja ausência, talvez seja preparação. Talvez o universo esteja apenas esperando que você retorne para dentro, para esse centro calmo que sempre esteve aí, mesmo quando tudo parecia ruir. Porque mudar a realidade não é um ato de força, é um ato de presença. Comente: eu estou pronto para receber o que já é meu. E nas próximas 24 horas, apenas observe. Observe sua respiração, observe o que acontece ao seu redor. Você notará sinais sutis, pequenas coincidências, sincronicidades, sensações de clareza. Elas não serão acasos, serão respostas, convites do universo, lembrando você de que a criação começa no silêncio entre dois suspiros. Assim como o sol nasce sem esforço, a vida também sabe o caminho. E é pela respiração que você volta a ouvi-la. O erro invisível. Confundir controle com presença. Há uma diferença silenciosa entre agir e estar. A maioria das pessoas vive aprisionada em um modo de fazer constante, acreditando que quanto mais controle tiverem, mais perto estarão da liberdade. Mas o controle é uma ilusão elegante. Ele parece trazer segurança quando, na verdade, constrói muros. Muros de tensão, de expectativa, de medo de perder o que ainda nem se tem. Quando você tenta controlar tudo, a vida deixa de fluir. E quando a vida deixa de fluir, o corpo entra em estado de sobrevivência. Nesse estado, o cérebro não cria, apenas reage. O sistema nervoso se mantém em alerta e a respiração se torna curta, superficial, ansiosa. Cada célula, cada sinapse, cada músculo se prepara para resistir. E é exatamente aí que o campo quântico deixa de responder. Porque o universo não se conecta com o esforço, ele se conecta com a coerência. E coerência não é fazer mais, é estar inteiro no que já é. Você talvez tenha sentido isso em momentos de exaustão. Dias em que tudo parecia pesado demais, mesmo fazendo o possível para manter tudo sob controle. É como tentar segurar a água com as mãos. Quanto mais força se faz, mais rápido ela escapa. Esse é o ponto onde o controle se transforma em resistência. E resistência, na linguagem quântica, é uma frequência de bloqueio. Na física, toda força que tenta conter o movimento cria uma contraforça.
E no campo vibracional, isso se manifesta como estagnação, oportunidades que não chegam, pessoas que se afastam, sonhos que se distanciam. Quando a ansiedade se disfarça de produtividade, a mente acredita que está avançando, mas na verdade está apenas girando em torno do mesmo padrão. É o cérebro em modo de sobrevivência, repetindo a velha programação do preciso garantir, preciso provar, preciso merecer. E esse padrão bloqueia a plasticidade, a capacidade natural que o cérebro tem de se transformar. A neurociência mostra que, quando o corpo está sob estresse, ele para de aprender. E se o corpo não aprende, o campo energético ao redor também não evolui. Respire por um momento essa ideia. O universo não precisa ser controlado, ele precisa ser observado. Assim como um rio não precisa ser empurrado para chegar ao mar, a vida não precisa ser forçada para chegar onde deve chegar. Existe um ponto de equilíbrio entre intenção e entrega, entre foco e rendição. E esse ponto é o que chamamos de presença. Na presença, a respiração volta a fluir naturalmente. Ela deixa de ser uma ferramenta de sobrevivência e se torna um veículo de consciência. Quando você respira com atenção, algo muda no espaço interno. O ritmo cardíaco desacelera, o corpo se abre e o cérebro percebe que está seguro. Nesse instante, as ondas cerebrais mudam de padrão, do estado beta da agitação para o estado alfa, onde a intuição e a criatividade emergem. É nesse ponto que a vida começa a se reorganizar a partir do silêncio e não do esforço. Há uma prática simples que serve como lembrete dessa transição: o intervalo quântico. 3 respirações conscientes antes de qualquer decisão. Apenas 3. A primeira dissolve a tensão. A segunda limpa o campo mental. A terceira abre espaço para o observador. Entre uma respiração e outra, você volta para o agora, o único lugar onde o universo pode te encontrar. E quando voltar a agir, perceba se o movimento nasce da pressa ou da clareza. Porque toda ação que nasce da clareza vem acompanhada de leveza, e toda ação que nasce da pressa carrega o peso do medo. A diferença é sutil, mas o resultado é absoluto. O controle é uma tentativa de prever o futuro. A presença é a coragem de viver o agora. E quando o agora é habitado com consciência, o futuro se reorganiza sozinho. Observe nas próximas 24 horas quantas vezes sua mente tenta controlar o fluxo. Perceba, respire, permita. O universo não precisa da sua força, ele precisa da sua presença. E é na pausa e não no esforço que a criação realmente acontece. A neurociência do observador. Há algo profundamente transformador em compreender que o simples ato de respirar pode mudar o cérebro. Pode alterar pensamentos, emoções e até o modo como o corpo percebe o tempo. É nesse ponto que a ciência e a espiritualidade deixam de ser opostas e se tornam complementares. A física fala sobre o observador que influencia o experimento. A neurociência fala sobre a consciência que remodela o cérebro. Ambas dizem a mesma coisa com linguagens diferentes. O observador cria o que observa. Quando você respira lentamente e de forma consciente, algo extraordinário acontece. O córtex pré-frontal, a área responsável pela clareza, pela sabedoria e pela tomada de decisão, começa a se ativar. Ao mesmo tempo, o sistema de ameaça, comandado pela amígdala cerebral, se silencia. É como se a respiração desligasse o alarme interno que te faz viver em estado de urgência. Nesse instante, o corpo entende que está seguro. E quando o corpo está seguro, o coração muda de ritmo, o campo eletromagnético se expande e o cérebro entra em coerência. Essa coerência é o portal invisível entre mente e matéria. O Dr. Joe Dispenza chama de estado de coerência cardíaca.
Quando a frequência do coração e a frequência do cérebro entram em sincronia, o campo energético humano se torna ordenado. E um campo ordenado é um campo criador. Andrew Huberman, neurocientista de Stanford, explica que a respiração é uma das únicas funções que o corpo faz, tanto de forma automática quanto consciente. Isso significa que, ao respirar com intenção, você tem acesso direto ao sistema nervoso e pode alterar seu estado interno sem depender de fatores externos. Mas há um aspecto mais sutil e talvez mais poderoso nesse processo. Quando você desacelera a respiração, não é apenas o corpo que muda, é a percepção que muda. E quando a percepção muda, toda a realidade começa a se reorganizar. Isso porque o cérebro interpreta o mundo não como ele é, mas como você está. O que você vê, sente e pensa é filtrado pelo estado vibracional do seu corpo. A respiração consciente altera esse estado e, ao fazer isso, altera também a qualidade da realidade que você atrai. Na física quântica, o efeito observador mostra que o ato de observar algo muda o comportamento do objeto observado. O elétron, quando medido, muda de onda para partícula. Ele se materializa. E no campo da consciência, o mesmo ocorre. Quando você observa um pensamento sem julgá-lo, ele se desmaterializa. Ele perde força. Quando você observa uma emoção sem resistir, ela se dissolve. E quando você observa a própria respiração, o tempo parece se expandir, porque o observador desperta. O segredo não está em controlar a mente, mas em testemunhá-la. A mente só se acalma quando se sente vista. Da mesma forma, o corpo só relaxa quando é ouvido. Respirar com consciência é ouvir o corpo dizendo: "Eu estou aqui, eu existo." É o retorno da atenção ao lugar onde tudo começa. Estudos mostram que, durante a respiração profunda, os neurônios oscilam em padrões de ondas lentas, semelhantes às que ocorrem em estados de meditação profunda. Nesse estado, a química interna muda, o cortisol diminui, a dopamina se equilibra e a serotonina começa a fluir naturalmente. É a biologia da presença. O corpo, antes em guerra, entra em harmonia com o próprio ritmo. História real. A mulher que transformou o luto em luz. Durante meses ela não conseguia respirar. Não porque houvesse algo errado com seus pulmões, mas porque o ar parecia pesado demais para atravessar a dor. O marido havia partido de forma inesperada e o mundo, que antes tinha cor, passou a ter apenas tons de cinza. As manhãs deixaram de ter significado e cada dia era apenas uma tentativa de sobreviver à ausência. Quando ela respirava, sentia que inspirava o vazio, e esse vazio parecia não ter fim. Foi num desses dias de silêncio cortante que algo começou a mudar. Ela estava sentada na varanda, o sol tocava seu rosto pela primeira vez em semanas, e o som de uma brisa suave a despertou do torpor. Não foi uma voz, nem uma visão. Foi apenas um sopro, um simples fluxo de ar que tocou sua pele. Mas naquele instante, ela sentiu que havia algo ali, um convite. Sem entender o porquê, ela inspirou fundo. Pela primeira vez, respirou de verdade. E o que entrou não foi apenas oxigênio, foi um fragmento de presença. A partir desse instante, começou um ritual silencioso. A cada manhã, antes de qualquer palavra, ela respirava. Às vezes com lágrimas, às vezes em silêncio, às vezes sem força, mas com intenção. E aos poucos, o corpo começou a entender que o ar não trazia apenas sobrevivência, trazia memória, trazia vida. A respiração se tornou sua ponte entre o que havia sido e o que ainda poderia ser. Em pouco tempo, algo curioso começou a acontecer. As pessoas voltaram a procurá-la. Novas oportunidades começaram a surgir. E mais importante que tudo, ela começou a sentir um tipo diferente de paz. Não a ausência de dor, mas a presença de sentido. Descobriu que a dor, quando respirada com consciência, se transforma em sabedoria.
Ela não desaparece, mas muda de forma. A energia que antes estava presa no sofrimento se converte em movimento, em criação, em propósito. O que ela fez não foi uma técnica, foi uma rendição. Ao respirar o silêncio, ela deixou de lutar contra a realidade e passou a dançar com ela. Cada suspiro se tornou uma oração sem palavras. Cada pausa entre uma respiração e outra era um instante de reencontro com algo maior, com o campo invisível onde o amor não morre, apenas muda de frequência. A neurociência explicaria isso dizendo que ela havia reorganizado seus circuitos neurais, que as novas conexões formadas no cérebro mudaram sua percepção da dor, que o corpo, ao respirar de modo consciente, ativou a coerência cardíaca, diminuindo os níveis de estresse e liberando neurotransmissores de calma e confiança. E tudo isso é verdade. Mas há algo que a ciência ainda busca nomear: o mistério que acontece quando a alma decide respirar novamente. A física quântica chamaria isso de realinhamento de campo. Quando a energia interna muda, o campo ao redor se ajusta. E, de forma imperceptível, o mundo começa a refletir o novo estado da consciência que o observa. Ela não atraiu milagres, ela se tornou o próprio milagre. Porque o milagre é, antes de tudo, o retorno à presença. Em suas palavras, ditas anos depois, ela descreveu o que viveu com uma clareza desarmante. Um dia percebi que o ar que eu respirava era o mesmo que ele respirava quando estava aqui. E entendi que o amor não vai embora, ele só muda de forma. A respiração é o elo invisível entre o que parte e o que permanece. Há uma sabedoria profunda nesse testemunho. A respiração, esse gesto aparentemente simples e involuntário, é também o fio que une o espírito e a biologia. Cada inspiração é uma recordação de que estamos vivos. Cada expiração é uma entrega ao fluxo do que é. O ar que entra traz o mundo para dentro de você. O ar que sai devolve você ao mundo. E entre um e outro há um instante em que o tempo desaparece. Esse é o espaço do observador, o mesmo lugar onde ela encontrou luz no meio do luto. Talvez o que nos salva não seja o que fazemos para fugir da dor, mas a coragem de permanecer com ela até que ela revele o que veio ensinar. Respirar o silêncio não é desistir, é permitir que o próprio silêncio fale. É nesse estado que o coração se abre e a consciência volta a ouvir o que sempre esteve dizendo. Você não está perdido, está sendo realinhado. O que essa mulher descobriu é o que tantos buscam sem perceber: que o poder de transformar a dor em luz não está em negar o que aconteceu, mas em acolher o que é, com uma respiração de cada vez. Porque toda respiração é uma semente, e quando você respira com amor, até o luto floresce. A física do campo interno. Existe uma força silenciosa dentro de você que vibra muito antes de qualquer palavra, decisão ou pensamento. Essa força é o campo interno, o espaço invisível onde sua biologia, sua mente e sua energia se encontram. Durante muito tempo, acreditamos que o coração era apenas uma bomba que impulsionava sangue, mas a ciência e a espiritualidade, quando se unem, revelam algo muito mais vasto. O coração é o principal transmissor de informação energética do corpo humano. Ele emite um campo eletromagnético que se estende além da pele, comunicando-se com tudo o que existe ao redor. Gregg Braden chama essa interação de coerência. É o estado em que o coração e o cérebro batem em sincronia, criando uma harmonia mensurável que altera não apenas o corpo, mas o ambiente. Quando você respira com consciência, o ritmo do coração se estabiliza, as ondas cerebrais se alinham e o corpo inteiro entra em ressonância com um padrão de ordem. É como se, por um breve instante, você deixasse de ser um indivíduo separado e passasse a ser uma extensão do próprio campo do universo. Na física, o campo quântico é descrito como uma matriz de possibilidades, uma rede de energia que sustenta e conecta tudo o que existe.
Cada partícula, cada pensamento, cada emoção é uma onda vibrando dentro dessa teia infinita. Quando sua respiração desacelera e se torna intencional, o campo interno se harmoniza com esse campo maior. É como afinar um instrumento com a sinfonia cósmica. Você não cria a música, apenas se torna parte dela. Esse alinhamento tem implicações profundas. Quando a mente está em conflito e o corpo em tensão, o campo interno vibra de forma desordenada, emitindo sinais incoerentes para o ambiente. Mas quando a respiração guia o coração à calma e o pensamento se aquieta, o campo se reorganiza e o universo responde. Não porque exista uma força externa decidindo o que você merece, mas porque tudo no cosmos responde à frequência da coerência. A vida não entende esforço, entende vibração. Imagine por um instante que a respiração é o compasso pelo qual o universo escuta sua melodia. Cada inspiração é uma nota, cada expiração é um intervalo, e o conjunto cria o ritmo da sua existência. Quando o ritmo é apressado, desconectado ou tenso, o som se torna ruído. Mas quando a respiração é consciente, suave e presente, o som se torna harmonia. É nesse estado que as sincronicidades acontecem, que as coincidências significativas surgem, que a vida começa a se mover a favor e não contra. Gregg Braden descreve isso como o estado de coerência coração-cérebro. Joe Dispenza vai além e explica que esse estado ativa regiões do cérebro associadas à criatividade, à intuição e à visão ampliada. O corpo literalmente muda a química quando entra nesse ritmo. O DNA se abre, os genes se expressam de forma mais equilibrada e o sistema imunológico responde com mais vitalidade. A respiração é a chave que liga esse circuito. É ela que conduz a biologia à harmonia e abre a consciência para novas realidades. A física quântica explica esse fenômeno com um princípio simples e profundo. Toda observação cria colapso de onda. Isso significa que, ao observar algo, você traz essa possibilidade para o campo da existência. Mas o que determina o resultado não é apenas o ato de observar, é o estado do observador. Se o observador está em coerência, o campo se ordena. Se está em resistência, o campo se fragmenta. É por isso que a respiração consciente tem um poder tão transformador. Ela muda o estado interno do observador antes que ele atue sobre o mundo. Cada célula do seu corpo responde a esse comando. Cada átomo vibra de acordo com a informação que o coração emite. Quando você respira com intenção, essa informação é clara, coesa e luminosa. Quando respira com medo ou desatenção, a informação se fragmenta. O universo não julga essa diferença, ele apenas reflete. Por isso, respirar é também uma forma de conversar com o universo. O campo interno não é uma metáfora. Ele é mensurável, vivo, dinâmico. E, ao mesmo tempo, é um espelho do campo externo, o campo quântico. Quando você se alinha internamente, o mundo ao redor começa a espelhar esse alinhamento. Pessoas diferentes cruzam seu caminho. Situações antes confusas se resolvem com fluidez. Ideias chegam no momento certo. E o que antes parecia um obstáculo passa a ser visto como parte da construção. A respiração, então, é a batida do tambor que sincroniza o coração humano com o coração do universo. É a lembrança de que você não está separado de nada. Que o mesmo campo que move as estrelas é o campo que move seu peito agora. E, talvez, seja isso que sempre tentamos expressar quando falamos de fé, intuição ou destino. São apenas diferentes nomes para um mesmo fenômeno. A harmonia entre o campo interno e o campo quântico. Quando ambos vibram em sintonia, a realidade se ajusta. Assim, cada respiração se torna um gesto sagrado, um lembrete de que você é parte do mesmo tecido que forma as galáxias, que seu coração, quando respira em coerência, pulsa na mesma frequência do cosmos. E nesse pulso compartilhado, você descobre que o universo não está lá fora, ele está respirando com você. Antes de compreender o método,
É importante sentir o que está por trás dele. A respiração do observador não é uma técnica a ser dominada, mas um estado de consciência que se manifesta através do corpo. Não é um exercício mecânico, é uma forma de lembrar-se do que você realmente é. Um campo de energia consciente, capaz de observar, perceber e criar. O método existe apenas para guiá-lo de volta a esse ponto silencioso, onde tudo começa. Durante toda a vida, aprendemos a respirar de forma inconsciente. Respiramos para sobreviver, mas não para despertar. E há uma diferença imensa entre sobreviver e viver desperto. Quando a respiração se torna consciente, ela deixa de ser apenas um processo biológico e se transforma em um portal de reconexão. Cada inspiração torna-se um retorno à presença. Cada expiração, uma entrega à totalidade. E é dentro dessa dança entre o inspirar e o expirar que o observador desperta. O primeiro passo do método é preparar o corpo. O corpo é o templo do observador, e para que o templo reverbere clareza, ele precisa estar receptivo. Quando o corpo se contrai, o fluxo de energia se interrompe. Quando relaxa, o campo se abre. O corpo em tensão é como um rádio fora de sintonia, captando ruídos. O corpo em harmonia é uma antena precisa, conectada ao todo. Então, o início é simples. Alinhe a coluna, libere os ombros, solte o maxilar e permita que o ar volte a circular naturalmente. O corpo não precisa ser forçado, ele apenas precisa ser lembrado de que está vivo. Essa preparação física cria o ambiente interno para que a respiração se torne um ato de consciência. Quando o corpo se acalma, o sistema nervoso começa a enviar sinais de segurança. A mente entende que não há ameaça e o coração pode finalmente desacelerar. É neste ponto que a respiração deixa de ser automática e se torna intencional. Essa transição é sutil, mas profunda. É o instante em que o observador começa a emergir de dentro do automatismo. O segundo passo é respirar com consciência. A simplicidade é a alma deste método. Inspirar em 4 tempos, segurar em 4, expirar em 4. Um ritmo que cria coerência entre cérebro e coração. Durante a inspiração, o corpo recebe. Durante a pausa, o observador desperta. Durante a expiração, o corpo entrega. Esse ciclo de 12 tempos é a base da harmonia interna. A inspiração desperta o campo elétrico do corpo. A pausa centraliza o campo magnético. A expiração dissipa o que não serve. A ciência chama esse padrão de respiração de ritmo cardiorrespiratório de coerência. Ele é capaz de alinhar o ritmo cardíaco, reduzir o cortisol, aumentar a produção de melatonina e liberar ondas alfa no cérebro. O corpo entra em um estado de equilíbrio onde energia e consciência se fundem. Joe Dispenza explica que, quando o corpo está coerente, o campo eletromagnético se expande e a consciência se torna criadora. Em outras palavras, ao respirar com presença, você altera o campo em torno de si. Mas a verdadeira alquimia acontece no terceiro passo, durante a pausa. É nesse intervalo que o observador desperta. A pausa é o ponto onde o tempo para. Nenhum movimento, nenhuma busca, nenhuma expectativa. Apenas presença. É o vazio fértil de onde todas as realidades emergem. O cérebro, nesse momento, muda de frequência. Ondas gama sutis surgem, indicando estados de integração profunda. A mente se aquieta. E o corpo entra em uma neutralidade vibracional. É o ponto zero. O estado em que o ser humano deixa de ser reativo e passa a ser criador. Durante essa pausa, o convite é simples: observar o observador. Não pensar, não analisar, apenas perceber. Quem é que respira? Quem observa o ar entrar e sair? Essa pergunta não pede resposta mental. Ela desperta a consciência que existe por trás da mente. O observador é o espaço que testemunha o movimento, e é no reconhecimento desse espaço que a realidade se transforma. Ao permanecer nessa pausa por alguns segundos, algo começa a acontecer naturalmente. Surge uma sensação de expansão, como se o corpo se tornasse mais leve, mais amplo, mais luminoso. É a vibração se elevando, é o campo se reorganizando. E dentro desse novo estado, as decisões diárias começam a nascer de outro lugar. Não da pressa, mas da clareza. Não da falta, mas da completude. Esse estado tem um efeito acumulativo. A cada prática, o cérebro fortalece os caminhos neurais da presença. As sinapses associadas à ansiedade perdem força,
e as sinapses da calma e da coerência se solidificam. É a neuroplasticidade em ação. O corpo aprende a estar em paz. O campo energético aprende a permanecer aberto. E a realidade externa, inevitavelmente, começa a refletir esse novo padrão. A quarta etapa do método é sentir a mudança vibracional e registrar as sensações. O observador não busca resultados, mas reconhece os sinais. O corpo sempre fala, mas raramente é ouvido. Quando a respiração se aprofunda, sensações sutis surgem. Um calor no peito, um formigamento leve nas mãos, uma quietude que preenche o espaço entre os pensamentos. Esses são os primeiros sinais de alinhamento. Não precisam ser interpretados, apenas sentidos. Sentir é a linguagem do campo quântico. Enquanto o pensamento cria forma, o sentimento cria frequência. E é a frequência que molda a realidade. Quando você sente, está informando o universo sobre o estado vibracional em que se encontra. Se o sentimento é de paz, o campo responde com fluidez. Se é de resistência, o campo responde com bloqueio. A respiração do observador é o portal que permite escolher conscientemente essa frequência. Nesse ponto, a prática deixa de ser técnica e se torna experiência viva. É aqui que o observador começa a usar o estado conquistado para realinhar decisões e escolhas materiais. A mente, agora calma, torna-se instrumento da consciência, não seu tirano. As decisões passam a ser tomadas a partir de um campo mais amplo, onde a intuição se torna clara e o propósito tangível. A coerência entre sentir e agir cria resultados concretos, sem o esforço que antes era necessário. É assim que o invisível se torna tangível. Quando o estado interno muda, as circunstâncias externas se reorganizam. A física quântica explica isso com o princípio da ressonância. Sistemas que vibram na mesma frequência tendem a se alinhar. Quando você vibra em coerência, as pessoas, oportunidades e acontecimentos compartilham dessa frequência naturalmente se aproximam. Não é magia, é física. Respirar com presença é um gesto revolucionário em um mundo acelerado. É lembrar-se de que o poder não está em controlar, mas em permitir. Que a força não está no fazer, mas no ser. Que o verdadeiro movimento começa no silêncio. O método da respiração do observador é, portanto, um retorno ao essencial. Um modo de reconectar o corpo à consciência e a consciência ao todo. Há uma beleza quase poética nesse processo. Inspirar é receber o universo, expirar é entregar-se a ele, e no breve intervalo entre um e outro, tudo se renova. Esse intervalo é a semente da criação. Com o tempo, o método deixa de ser prática e se torna natureza. O corpo aprende a permanecer em coerência mesmo nas tempestades. As emoções fluem sem aprisionar. A mente pensa sem dominar, o coração sente sem medo. E o observador, silenciosamente, continua respirando, consciente de que cada respiração é um diálogo com o infinito. Esse é o estado do Criador desperto. Aquele que respira o agora, observa o que é, e confia que o campo está respondendo, porque está. Sempre esteve, e sempre está. Ao final de cada jornada, quando tudo parece incerto, há uma certeza que permanece. Enquanto você respira com consciência, a vida respira com você. A respiração do observador é a lembrança constante de que não há separação entre quem observa e o que é observado. O universo não está fora. Ele está acontecendo através da sua respiração. E é por isso que esse método, embora simples, é um dos portais mais profundos da transformação. Ele une corpo, mente e campo em uma única frequência, a do agora. No agora, não há passado para curar, nem futuro para temer. Há apenas o pulso silencioso da criação, repetindo-se a cada respiração, dizendo baixinho o que a alma sempre soube. Tudo já está acontecendo exatamente como deve. Há uma verdade silenciosa e, por vezes, desconfortável. A maioria das pessoas não manifesta o que deseja, não porque o universo seja injusto, mas porque não compreende de onde o desejo nasce. Querem mudar a realidade, mas continuam vibrando a partir do mesmo lugar interno que criou o que desejam mudar. Tentam sentir o que desejam, mas esquecem de sentir quem deseja. E é nesse ponto que a criação se confunde com a carência, e o campo quântico, que responde a estados vibracionais, devolve exatamente o que é emitido, a falta. Vivemos numa cultura que confunde movimento com progresso e desejo com conexão. Buscamos o resultado,
mas raramente observamos a origem da intenção. O problema não está em querer, mas em querer a partir do medo. O medo é uma energia sutil e disfarçada. Ele pode se esconder por trás da esperança, da fé e até da determinação. Mas enquanto o desejo nasce do medo de não ter, o campo ao redor se mantém preso à vibração da ausência. A física quântica descreve esse fenômeno com precisão. Toda frequência emitida cria um padrão de onda correspondente. O universo não distingue o desejo da falta. Ele responde apenas à vibração dominante. Por isso, muitos passam a vida afirmando frases positivas, visualizando resultados, repetindo mantras. E ainda assim, nada muda, porque o campo não se altera pela repetição mental, mas pela coerência emocional. Não basta pensar diferente, é preciso sentir diferente. E o sentir não nasce da imaginação forçada, mas da consciência desperta. Quando o observador ainda está identificado com a escassez, ele continua observando o mundo a partir da escassez, mesmo quando tenta imaginar a abundância. A vibração não mente. Joe Dispenza explica que o cérebro não diferencia uma experiência real de uma vivida intensamente na imaginação. A neuroplasticidade se molda de acordo com o que o corpo sente. Se a mente cria a imagem, mas o corpo permanece preso ao estado emocional antigo, não há sincronia. É como tentar sintonizar uma estação de rádio enquanto o dial vibra em outra frequência. O som não chega limpo, a mensagem não é compreendida. E assim o campo responde com interferência. A dopamina da expectativa é um dos maiores sabotadores da manifestação. Ela cria uma sensação temporária de euforia, um impulso de agora vai, seguido de frustração quando o resultado não chega. O cérebro, viciado nessa alternância entre esperança e decepção, aprende a depender do ciclo. É uma bioquímica da espera. Enquanto isso, o campo energético percebe apenas instabilidade. A vibração oscila, a coerência se desfaz e o universo continua respondendo ao padrão anterior. A chave não está em desejar mais, mas em desejar de outro lugar. Desejar a partir da presença e não da falta. Desejar como uma extensão natural do ser, e não como uma tentativa de preencher o vazio. Quando o observador está consciente, o desejo se torna um reflexo do estado de plenitude. Ele não quer para se sentir completo. Ele quer porque já é completo. O universo responde a esse tipo de vibração com fluidez, porque reconhece nela a assinatura da coerência. Essa diferença é sutil, mas transforma tudo. No primeiro caso, você busca o que não tem. No segundo, manifesta o que já é. No primeiro, o campo sente esforço. No segundo, sente harmonia. E é essa harmonia que abre o caminho. A lei da atração nunca foi sobre atrair coisas, mas sobre permitir frequência. O universo não entrega o que você quer. Ele reflete o que você é. É por isso que tantas práticas espirituais e científicas apontam para o mesmo princípio: a necessidade de voltar ao ponto zero. O ponto zero é o estado neutro da consciência, aquele lugar interno onde não há pressa, nem expectativa, nem medo. É o estado do observador. O observador não implora, não exige, não tenta convencer o universo, ele apenas percebe. E nessa percepção pura, sem interferência do ego, a realidade se realinha naturalmente. Neville Goddard chamava isso de lei da assunção. Assumir o sentimento do desejo realizado. Mas a verdadeira assunção não é teatral, é silenciosa. Não é sobre imaginar que algo acontecerá, mas sobre sentir que já está acontecendo dentro de você. Esse sentimento de completude é a assinatura energética que informa o campo quântico. Ele não pode ser forçado, porque nasce da confiança. E confiança é o estado vibracional do coração em coerência. Greg Braden descreve o coração como o mediador entre o visível e o invisível. Quando o coração e o cérebro vibram em sintonia, o campo energético se torna ordenado e começa a emitir padrões estáveis de frequência. É esse campo coerente que cria pontes com realidades compatíveis. Quando a mente deseja, mas o coração duvida, o campo se fragmenta. Quando mente e coração dizem o mesmo, o campo se manifesta. O observador consciente entende que manifestar não é controlar, é permitir. Que o ato de criar não vem da tensão, mas da entrega. É como o broto que não força o solo, ele apenas segue o impulso da luz. Essa confiança não é passividade, é alinhamento, é o estado vibracional, onde a ação surge naturalmente, sem esforço.
Porque o movimento nasce do fluxo e não da carência. O cérebro humano é uma máquina de antecipar resultados. Ele foi programado para sobreviver, não para criar. Quando você tenta manifestar algo e imediatamente busca sinais de que está funcionando, quem está operando é o cérebro condicionado, não o observador consciente. Essa busca ansiosa por confirmação bloqueia o campo. O universo se comunica por frequência, não por urgência. Enquanto há pressa, há resistência. Respirar é a forma mais simples e direta de retornar à neutralidade. A respiração consciente reeduca o corpo a permanecer no agora. E é no agora que o campo quântico colapsa em novas possibilidades. A cada respiração, o observador se lembra de que não há nada a perseguir, apenas algo a permitir. A vida não é um jogo de conquista, é um processo de sintonia. Quando o observador desperta, o desejo deixa de ser uma meta e se torna uma expressão. Não há mais luta, há comunhão. O corpo começa a vibrar em confiança, o coração em gratidão e a mente em silêncio. É nesse estado que o universo responde de forma inequívoca. Não porque você pediu, mas porque você se tornou compatível. Há quem chame isso de fé, outros de física aplicada. Mas é o mesmo fenômeno, a realidade respondendo à coerência. A fé verdadeira não é esperança, é percepção. É saber, não por lógica, mas por ressonância. É sentir que o campo já está se movendo, mesmo que nada ainda tenha se manifestado. Esse estado de saber é o que Joe Dispenza chama de estado elevado de ser. É uma vibração onde o corpo já experimenta o resultado antes de ele se materializar. Quando isso acontece, o cérebro registra a nova informação como real. O campo quântico responde, e as circunstâncias começam a se ajustar em torno da nova frequência. Não há esforço, apenas sincronia. O erro é tentar sentir o futuro com a mente ainda presa ao passado. O cérebro, condicionado pela experiência, tenta recriar o novo com base em memórias antigas. E assim, o novo nunca chega, porque o observador continua sendo o mesmo. Para que algo mude, é preciso mudar quem observa. É por isso que a respiração do observador é tão poderosa. Ela reeduca o cérebro a sair do modo de sobrevivência e entrar no modo de criação. Na sobrevivência, o corpo busca o conhecido. Na criação, o corpo se abre ao mistério, e o mistério é o verdadeiro terreno da manifestação. Quando você respira com consciência, o medo do desconhecido se dissolve. O que antes parecia incerto se torna fértil. O vazio, que antes assustava, passa a ser percebido como o espaço onde o novo nasce. O universo responde à coerência com uma precisão quase poética. Quando você está alinhado, as respostas chegam sem esforço, às vezes como uma coincidência, às vezes como um encontro improvável, às vezes como um pensamento suave que surge do nada. Não são sinais mágicos, são ecos vibracionais. A realidade está constantemente conversando com você, e a linguagem dessa conversa é a frequência. O observador consciente não força o diálogo, apenas o ouve. Ele sabe que o campo é inteligente e autorregulador, que o mesmo princípio que guia o movimento dos planetas, guia também a sincronicidade da sua vida, que nada acontece fora do tempo certo, e que o tempo certo é determinado pela frequência certa. Muitos falham ao tentar manifestar porque ainda se percebem separados daquilo que desejam. Dizem, eu quero isso, sem perceber que, ao afirmar querer, reforçam a distância. O observador desperto diz silenciosamente, eu sou isso, não como afirmação mental, mas como estado vibracional. E esse eu sou é o colapso quântico, o instante em que a onda se torna partícula, em que o invisível se torna forma. O processo é paradoxal. Só quando você deixa de precisar, tudo vem. Só quando solta o controle, o fluxo se abre. Só quando respira sem exigir, o ar se torna abundância. Essa é a alquimia da criação. Ela acontece não quando o ego vence, mas quando o observador desperta. Por isso, a respiração é o ponto de retorno. Quando o corpo respira, o campo se alinha. Quando o campo se alinha, a realidade se reorganiza. E quando a realidade se reorganiza, o que antes parecia impossível se manifesta com naturalidade. Não como mágica, mas como consequência. Manifestar não é buscar o poder de criar. É recordar que você já cria o tempo todo. A diferença está no grau de consciência com que o faz.
A respiração do observador traz essa consciência de volta. Ela dissolve o ruído mental e restaura a coerência vibracional. No fim, tudo se resume a uma simples lembrança. O universo não responde ao que você diz, mas ao que você é enquanto respira. O campo quântico não julga, não premia, não pune. Ele apenas reflete. E quando o reflexo que você vê no mundo é claro, é porque o observador dentro de você voltou a respirar em paz. E é nessa paz, silenciosa e firme, que a verdadeira manifestação acontece. Muito antes da ciência moderna nomear o oxigênio, o sistema nervoso ou o campo eletromagnético, os povos antigos já reconheciam algo sagrado na respiração. Chamavam esse movimento invisível de prana, ruach, pneuma, chi, o sopro vital que anima todas as formas de vida. Cada tradição, em sua língua e cultura, descrevia o mesmo mistério. O ar que entra e sai não é apenas uma função biológica, é a própria ponte entre o humano e o divino. No hinduísmo, o prana é a energia que permeia o universo. Não se limita à respiração física, mas se manifesta através dela. O prana é o veículo da consciência, o fio invisível que conecta o corpo ao espírito. Nas escrituras védicas, disse que aquele que controla o prana controla a mente, e aquele que controla a mente pode transcender a realidade material. O ato de inspirar e expirar se torna, assim, um rito de criação. A cada inspiração, você acolhe o universo. A cada expiração devolve o universo a si mesmo. Nas tradições hebraicas, a palavra ruach significa vento, espírito, alento. No Gênesis, Deus sopra o ruach nas narinas do homem e ele se torna alma vivente. O sopro é o que diferencia o corpo da vida. Quando o ruach parte, o corpo retorna ao pó. Essa metáfora não fala apenas da vida biológica, mas da vida consciente. O espírito, simbolizado pelo ar, é o movimento que liga o invisível ao visível. Respirar, portanto, é participar ativamente do mistério da criação. Os gregos chamavam esse sopro de pneuma. Para eles, o pneuma era o princípio vital, o hálito dos deuses que sustenta o cosmos. Na filosofia estoica, dizia-se que o pneuma é o fogo sutil que dá forma à matéria. O corpo é animado por esse fogo, e o universo é mantido coeso por ele. Inspirar é receber o pneuma cósmico. Expirar é renovar o laço entre o homem e o todo. Os alquimistas, séculos depois, herdaram essa visão e a traduziram como a respiração do mundo, o eterno fluxo de contração e expansão que mantém o equilíbrio das forças. Na tradição chinesa, esse mesmo princípio é conhecido como Qi. O Qi é o fluxo vital que circula por tudo, pela terra, pelas plantas, pelos animais, pelo corpo humano. No taoísmo, o Qi é cultivado através da respiração consciente e da quietude interior. Lao Tse dizia que aquele que conhece o poder do sopro conhece o segredo do céu e da terra. A respiração, nesse contexto, é o instrumento da harmonia universal. Não há separação entre o ar que entra nos pulmões e o vento que move as montanhas. Ambos são expressões de um mesmo movimento. No Egito Antigo, acreditava-se que o ar era o dom de Shu, o deus que sustentava o céu acima da terra. Shu representava o espaço entre o que é denso e o que é leve, o intervalo entre o visível e o invisível, a respiração entre dois mundos. Para os egípcios, o fôlego era a própria força que mantinha a ordem do cosmos. Quando o faraó expirava, acreditava-se que o universo respirava com ele. Essa visão não era simbólica apenas, era vibracional. Eles compreendiam, intuitivamente, que cada respiração humana ecoava no campo que sustentava a vida. No cristianismo místico, o Espírito Santo é frequentemente descrito como um sopro. A palavra espírito, do latim spiritus, também significa respiração. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Essa frase do Evangelho de João é uma das mais belas descrições do mistério da respiração. Ela fala da imprevisibilidade e da inteligência do invisível. O vento, o espírito, o sopro, são diferentes nomes para o mesmo princípio, a força que move sem ser vista. Essas tradições, espalhadas por séculos e civilizações, apontam para um mesmo centro. O ar é o veículo da consciência universal. Quando respiramos, não estamos apenas sustentando o corpo, estamos interagindo com o próprio campo da criação. Cada inspiração é uma troca com o todo. Cada expiração, uma entrega. A respiração
é o gesto mais democrático e mais divino que existe. Ninguém a possui, ninguém pode viver sem ela, e ainda assim, ela pertence a todos. A ciência moderna, ao estudar o poder da respiração, começa a redescobrir o que os antigos já sabiam intuitivamente. Andrew Huberman, neurocientista, mostra que a respiração lenta e ritmada regula o sistema nervoso autônomo, equilibrando o corpo entre ação e descanso. Joe Dispenza demonstra que esse estado de equilíbrio cria coerência entre coração e cérebro, o que por sua vez altera o campo eletromagnético ao redor do corpo. Greg Braden mostra, com base em medições físicas, que esse campo pode influenciar o ambiente. É como se a ciência, finalmente, estivesse descrevendo com números o que os místicos há milênios descreviam com metáfora. Quando respiramos conscientemente, o corpo entra em um estado de harmonia. O ritmo cardíaco desacelera, as ondas cerebrais se organizam e o corpo começa a emitir um campo coerente de energia. Nesse estado, há menos ruído, menos dispersão e mais sincronia entre as partes. O campo quântico, esse oceano invisível de possibilidades, responde imediatamente a esse alinhamento. A vibração do corpo se torna uma linguagem. O universo lê essa linguagem e a traduz em acontecimentos, encontros, oportunidades. Assim, o que antes era visto como milagre, torna-se simplesmente um reflexo natural da coerência. As tradições antigas não viam diferença entre ciência e espiritualidade, entre corpo e espírito. Para elas, tudo era expressão de uma única força. O ser humano era o ponto de encontro entre céu e terra, o local onde o invisível se tornava tangível. Respirar era participar conscientemente desse casamento sagrado. É por isso que tantas orações antigas começavam com um suspiro, com um silêncio, com um sopro. O som primordial, o Om dos hindus, o Amém dos cristãos, o Aum dos budistas, são expressões vocais do mesmo princípio, a vibração que nasce do ar em movimento. Quando observamos a respiração sob essa lente, percebemos que ela é o primeiro e o último ato da vida. Entramos neste mundo inspirando e o deixamos expirando. Todo o resto acontece entre esses dois gestos. E talvez o propósito da jornada não seja acumular experiências, mas aprender a respirar conscientemente através delas. Cada desafio, cada alegria, cada perda, é um convite para ajustar o ritmo do próprio fôlego à sinfonia do universo. As antigas escrituras diziam que o ar é o mensageiro entre os mundos. Hoje, a física moderna fala do campo quântico como a matriz de todas as informações. Em essência, dizem a mesma coisa. O ar é o veículo da informação energética que o campo transmite. Quando você respira com presença, está literalmente decodificando o universo. É por isso que, em muitas tradições xamânicas, a respiração é usada para entrar em estados alterados de consciência. Através do fôlego, o xamã acessa camadas da realidade onde o tempo e o espaço se dissolvem. Os monges tibetanos dizem que o modo como você respira é o modo como você vive. Se respira de forma curta, vive encurtado pela pressa e pela ansiedade. Se respira profundo, vive expandido, conectado com a totalidade. E há uma verdade fisiológica nisso. A respiração curta mantém o corpo em estado de alerta, produzindo hormônio de estresse. A respiração longa e consciente ativa o sistema de relaxamento e abre espaço para o equilíbrio. Mas há também uma verdade metafísica. Quanto mais consciente for o seu respirar, mais consciente será a sua existência. A neurociência e a espiritualidade convergem novamente nesse ponto. O ato de respirar com atenção muda a estrutura do cérebro. A prática contínua fortalece o córtex pré-frontal, responsável pela clareza e pela empatia. Isso explica por que a respiração consciente não apenas acalma, mas desperta compaixão. O coração e o cérebro, quando entram em coerência, produzem um campo vibracional. Afeta não apenas o próprio corpo, mas também o ambiente e as pessoas ao redor. É o mesmo princípio que os antigos chamavam de aura, ou de luz do espírito. As tradições antigas sabiam disso de maneira intuitiva. Diziam que o sopro vital de um ser desperto pode curar, abençoar, transformar. Quando Jesus curava, ele soprava sobre eles. Quando o Buda ensinava a meditação, começava pelo controle da respiração. Quando os sacerdotes egípcios conduziam rituais de purificação, usavam o sopro como símbolo da alma que se renova. Em cada uma dessas práticas, a mensagem era a mesma.
A respiração é o canal pelo qual o humano se torna divino. A modernidade, com sua pressa e excesso de ruído, esqueceu o valor desse gesto simples. Respiramos apenas para manter o corpo vivo, sem perceber que o mesmo ar que nos sustenta é o mesmo que circula nas árvores, nas marés, nas estrelas. O ar que entra agora em seus pulmões já esteve no pulmão de um animal, já dançou nas folhas de uma floresta antiga, já atravessou oceanos. Ele é memória viva do planeta. Ao respirar, você está participando da história do mundo. E é talvez por isso que o ar é invisível, porque ele não pertence a ninguém e ao mesmo tempo pertence a todos. É a lembrança constante de que não há separação. O mesmo fôlego que anima um ser humano é o mesmo que move a chama de uma vela, o mesmo que sopra o vento sobre as montanhas, o mesmo que envolve as galáxias em espirais de poeira estelar. A respiração é o código que une tudo o que vive. Hoje, a ciência moderna começa a validar aquilo que os sábios chamavam de sagrado. A pausa entre uma respiração e outra é o ponto onde o corpo toca o eterno. Quando você inspira, entra em sintonia com o movimento de expansão do universo. Quando expira, participa de sua contração. O cosmos respira através de você. E quando essa consciência desperta, o ato mais simples se torna um ritual de comunhão. Talvez toda oração comece com o mesmo gesto: o silêncio de quem inspira com presença. Porque é nesse silêncio que o observador retorna ao centro. E ali, no ponto onde o ar toca o coração, nasce a certeza de que o divino nunca esteve distante. Ele sempre esteve aqui, misturado ao vento, escondido no ritmo do seu próprio respirar. As tradições antigas não deixaram apenas mitos, deixaram mapas. Mapas que mostram que o caminho da iluminação não está em fugir do mundo, mas em inspirá-lo plenamente. Respirar é a lembrança de que o sagrado não está fora, mas dentro. É o fio que liga o invisível ao corpo, o espírito à matéria, o humano ao infinito. A ciência pode medir a frequência do coração, calcular o volume do ar, mapear os impulsos elétricos do cérebro. Mas há algo que permanece além da medição: o mistério do sopro que continua a mover o universo. Esse mistério é o mesmo que move você agora, neste instante. E talvez todo o propósito da existência seja esse: lembrar, uma e outra vez, que o ar que entra em seus pulmões é o mesmo que respira através das estrelas. E se toda oração, toda busca, toda tentativa de conexão com o divino fosse apenas uma forma de lembrar disso, que tudo o que você procura já está acontecendo dentro da sua respiração, que o espaço entre o inspirar e o expirar é o próprio campo da criação, e que o simples ato de respirar com consciência é o gesto mais sagrado que existe. O gesto de participar do mistério de estar vivo. Tudo o que foi dito até aqui converge para um mesmo ponto de origem. O retorno ao observador é o instante em que a respiração deixa de ser apenas ar e se torna consciência, em que o corpo deixa de ser apenas matéria e se torna campo, em que o tempo deixa de ser linha e se torna presença. Esse retorno não é um fim, é o recomeço do que sempre foi. O observador é o ponto de quietude em torno do qual toda a criação se move. Quando ele desperta, o universo se reorganiza para refletir sua nova vibração. Mudar a realidade, no fundo, nunca foi sobre manipular o que acontece do lado de fora. É sobre transformar o estado de quem observa por dentro. O mundo não é uma sequência de fatos isolados, mas um espelho sensível da consciência que o contempla. A física quântica chama isso de colapso de onda. A espiritualidade chama de manifestação. São duas linguagens descrevendo o mesmo fenômeno. O campo responde ao observador, mas esse observador não é o eu condicionado, cheio de medo e expectativas. É a presença silenciosa que existe antes de qualquer pensamento. Durante toda a vida, acreditamos ser o personagem, aquele que sofre, sonha, luta e busca. Mas por trás desse personagem há uma consciência que nunca foi tocada pelas dores, pelas perdas ou pelas vitórias. Essa consciência observa tudo. É o centro imóvel dentro do movimento. É o silêncio por trás de cada palavra. O espaço entre um pensamento e outro. Ela não reage, apenas percebe. E quando essa percepção se torna lúcida, a realidade começa a se mover em outro ritmo. O retorno ao observador é, portanto, o maior de todos os despertares. Ele não acontece como um evento grandioso, mas como um reconhecimento sereno,
De repente, você percebe que nunca esteve realmente separado daquilo que buscava, que o universo não estava distante, apenas refletia o que você emanava, que o tempo não era inimigo, apenas aguardava um instante em que você voltaria a respirar em coerência com ele. A respiração é a senha silenciosa que reconecta você ao ponto de criação. Ela é o fio que costura o visível e o invisível. Quando você inspira, o universo entra. Quando você expira, o universo sai. E nesse fluxo contínuo, algo imutável permanece. A consciência que observa o movimento sem se mover. Esse é o verdadeiro eu sou. Não um conceito, mas uma experiência direta do... Greg Braden diz que o coração é o primeiro órgão a se formar e o último a parar. Ele pulsa antes mesmo do cérebro começar a pensar. Isso significa que muito antes de existir pensamento já existia ritmo, e ritmo é respiração. A vida, desde o início, é respiração. O observador é aquele que reconhece esse ritmo como sua própria essência. Ele não luta contra o tempo, ele dança com ele. Não resiste às mudanças, ele as acolhe. Porque entende que o movimento do universo é também o seu próprio movimento. Quando o observador desperta, o corpo, o tempo e as circunstâncias respondem a um novo padrão. O corpo deixa de ser prisioneiro das memórias e passa a ser veículo da consciência. O tempo deixa de ser ameaça e se torna instrumento de expansão. As circunstâncias deixam de ser obstáculos e passam a ser convites. Tudo se reorganiza de acordo com a vibração do centro desperto. E esse centro é simples, tranquilo e profundamente amoroso. A neurociência confirma o que os mestres sempre disseram. Estados elevados de consciência modificam a química do corpo. A ativação do córtex pré-frontal durante a meditação, a liberação de endorfinas e serotonina durante a respiração consciente, o equilíbrio entre os hemisférios cerebrais. Tudo isso mostra que o despertar espiritual é também um despertar biológico. Quando a mente silencia, o corpo se reorganiza. Quando o corpo se reorganiza, a realidade externa segue o mesmo padrão. Mas o observador não busca provas. Ele não precisa de sinais para crer, porque ele é o próprio sinal. Ele não precisa que o mundo confirme sua fé, porque ele sente a fé como frequência. O observador desperto sabe que a realidade é maleável, que o tempo é relativo e que o campo responde à coerência. Ele não exige resultados. Ele emana estados, e o resultado é consequência natural desse estado. Há uma beleza profunda nessa simplicidade. O que parecia distante torna-se íntimo. O que parecia complexo revela-se óbvio. O que parecia impossível mostra-se natural. O universo não é um enigma a ser decifrado, mas uma inteligência a ser percebida. E essa percepção só se torna clara quando a mente cede espaço ao silêncio. O silêncio do observador não é ausência de som, é plenitude de sentido. É um silêncio que escuta. Escuta a vida acontecendo, escuta o corpo respirando, escuta o coração pulsando, escuta o universo expandindo. Nesse silêncio, cada gesto se torna sagrado porque é percebido em sua totalidade. Cada instante é completo. Nada precisa ser adicionado, nada precisa ser retirado. O retorno ao observador é também o retorno à humildade. É o reconhecimento de que há uma inteligência maior sustentando tudo. O ego acredita que cria. O observador sabe que cocria. O ego tenta controlar. O observador confia. O ego exige respostas. O observador compreende que cada respiração já é uma resposta. Essa confiança muda tudo. Ela dissolve o medo e abre espaço para o amor. O amor, nesse contexto, não é emoção, é frequência. É o estado vibracional de quem reconhece a unidade por trás das formas. Quando o observador ama, ele não se apega. Ele integra. Ama porque vê a si mesmo em tudo que existe. E esse amor não precisa ser declarado, ele é percebido. É a vibração silenciosa que sustenta a harmonia do campo. O corpo, quando vive nesse estado, torna-se instrumento da criação consciente. Cada movimento é guiado pela presença. A respiração é profunda, o olhar é sereno, o toque é leve. Não há desperdício de energia, porque tudo nasce do centro. A vida, antes fragmentada, se torna um fluxo contínuo de inspiração e expressão. É nesse estado que o milagre se torna rotina. E o milagre, compreendido pelo observador, não é algo extraordinário,
mas a expressão natural da consciência desperta. Ver o sol nascer, sentir a chuva, ouvir uma música, caminhar em silêncio, tudo isso se torna revelação. O milagre não é o que acontece, é a percepção de quem vê. Quando o olhar se purifica, o mundo se purifica junto. A respiração, nesse ponto, é o símbolo vivo do equilíbrio entre o ser e o tornar-se. Ela representa o eterno movimento entre forma e vazio, entre criação e entrega. Inspirar é nascer, expirar é morrer, e entre um e outro há o eterno agora. Esse agora é o lar do observador, é o lugar onde o tempo se dissolve e a eternidade se revela. Ao longo da história, todos os grandes mestres falaram desse retorno. Buda chamou de iluminação, Jesus chamou de reino dos céus, os místicos sufis chamaram de união com o amado, e a física moderna chama de coerência quântica. São nomes diferentes para o mesmo despertar, o reconhecimento de que não existe separação entre o observador e o observado. Tudo é consciência interagindo consigo mesmo. O retorno do observador é também o retorno da responsabilidade verdadeira. Porque quando se compreende que tudo é reflexo da própria vibração, não há mais espaço para vitimização. A realidade deixa de ser algo que acontece com você e passa a ser algo que acontece através de você. Esse entendimento não é peso, é liberdade. Porque se tudo acontece através de você, significa que o poder de transformar está no mesmo lugar de onde a vida emana. E o caminho de volta é simples. Não requer esforço, nem técnicas elaboradas. Requer apenas presença. A presença nasce da respiração. E a respiração é o portal do agora. Quando o observador está presente, a mente se aquieta, o corpo se equilibra e o campo se abre. A partir daí, a vida se desdobra com uma perfeição silenciosa. As sincronicidades se tornam evidentes, não como coincidências, mas como sinais de alinhamento. Nesse estado, o tempo perde o sentido de urgência. O passado deixa de pesar, o futuro deixa de assustar. Tudo se resume ao instante que respira. O observador vive em fluxo, e o fluxo é o próprio caminho. Essa é a sabedoria dos que compreenderam que o universo não é um problema a ser resolvido, mas uma dança a ser dançada. Talvez o verdadeiro propósito de todo o aprendizado espiritual, de toda ciência e de toda a experiência humana, seja apenas isso: retornar. Retornar ao centro, ao fôlego, ao silêncio. Retornar ao ponto onde a respiração toca a alma. Retornar ao observador que sempre esteve ali, esperando pacientemente o momento de ser lembrado. O retorno do observador é o momento em que o humano e o divino se reconhecem no mesmo espelho. É o instante em que o ar que entra e o ar que sai se tornam o mesmo. É o reconhecimento de que nada foi perdido, nada foi quebrado, nada precisa ser reparado, apenas percebido. Assim como o sol nasce sem esforço, sua nova realidade também já está a caminho. Ela não virá de fora, porque sempre esteve dentro. Cada respiração que você dá é uma semente dessa nova realidade. E à medida que o observador se torna consciente de sua respiração, o universo se torna consciente de si mesmo através de você. No fim, tudo retorna ao mesmo gesto. O ar que entra, o ar que sai, o espaço entre ambos. Esse é o altar silencioso onde a criação acontece. O observador não precisa de rituais elaborados, porque a vida é o próprio ritual. Não precisa de templos externos, porque o corpo é o templo. Não precisa buscar o divino, porque ele respira através de cada célula. O retorno do observador é o retorno à unidade. É o instante em que a pergunta e a resposta se encontram e se dissolvem. É o momento em que o buscador percebe que sempre foi o que buscava, que o universo não está fora, mas respirando dentro de si, que a realidade não é algo a ser alcançada, mas algo a ser percebido. Feche os olhos e imagine, por um breve instante, o universo inteiro respirando com você. As estrelas inspiram, as galáxias expiram, os oceanos seguem o mesmo compasso. Tudo pulsa em sincronia. E no centro desse pulso está você, o observador que desperta.